Olá, aqui é o Fábio e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o gênero literário crônica. Bom, a crônica, ela é muito pouco falada hoje em dia, até mesmo porque muitas pessoas acreditam que ela nem seja um gênero literário. E também, hoje em dia há poucos autores bons, né? Há poucos cronistas e os últimos cronistas brasileiros que a gente teve que foram realmente bons estavam ali na década de 50, 60, 70. E também, hoje em dia, devido ao surgimento da internet, pode ser que a crônica mudou um pouco seu formato, porque as pessoas acabam até escrevendo nas redes sociais, em blogs, sites, mas não com tanta qualidade como antigamente. A origem da crônica, segundo este livro aqui do Jorge de Sá, A Crônica, ela surgiu com o descobrimento do Brasil. Ou seja, os descobridores, quando chegaram aqui, acabavam retratando através de cartas que eram enviadas para Portugal, eles retratavam os momentos que eles viviam aqui, as experiências, o convívio com os nativos, as belezas naturais que eles viam e todo aquele cenário que eles acabavam consumindo aqui no Brasil, eles descreviam nas cartas e eram enviadas para Portugal. Então, segundo o livro, esse foi os primórdios da crônica. Mas a origem é muito duvidosa e depois de séculos, através da melhora da escrita e tudo mais, a crônica veio a se popularizar ali no século XIX, através de jornais e revistas da época. Até mesmo por retratar o cotidiano das pessoas comuns e, e também fatos jornalísticos. Por isso que ela é uma mistura do jornalismo com a literatura. O jornalismo, pelo próprio, pelo próprio fato dela abordar os eventos jornalísticos. E na literatura, porque nos textos ali, nas crônicas, os autores acabavam dando exemplos de grandes obras literárias e até mesmo pelo seu estilo e pela estrutura do texto, né? Mas a crônica ela tem alguns aspectos, né? Algumas características que fazem dela uma ser um estilo bem peculiar. Ou seja, ela tem um olhar minucioso para as pequenas coisas do cotidiano. Ou seja, o cronista ele vê alguns eventos que às vezes passariam despercebidos por nós e através disso ele consegue elaborar todo um texto em cima de apenas um evento simples do dia. E isso com uma linguagem simples e acessível para todos. Por isso mesmo que ela se popularizou, porque desde as classes baixas até as elites, essas pessoas conseguiam ler sem nenhuma dificuldade esses textos, né? E também continha doses de bom humor, ironia, crítica social, até algumas sátiras, e muitas vezes os autores traziam das crônicas ali, daqueles textos que eles faziam, reflexões. Mas quando era preciso seriedade, eles também conseguiam lidar bem com isso. Também retratavam fatos jornalísticos, mas não de forma direta. Eles não descreviam o acontecimento como assim, como tinha acontecido, mas eles
escreviam com uma perspectiva mais subjetiva, né? Eles falavam mais indiretamente, trazendo pontos interessantes e que faziam, instigavam o leitor, né? Curiosidades e tudo mais. Então, no jornal, era destinado um espaço para esses escritores, né? Um espaço livre em que eles poderiam se expressar e usar a criatividade até de forma a ser um pouco mais informal, né? Usando o vocabulário do dia a dia. E por isso que justamente ela se popularizou, né? Porque todas as pessoas conseguiam ler sem qualquer dificuldade. E muitas vezes esses escritos, né, essas crônicas, viravam contos, novelas e romances. Por quê? Porque elas eram escritas semanalmente. E de repente, depois que juntava determinada quantidade de crônicas, faziam um compilado ali e conseguiam tirar ideias ou até mesmo reproduzir numa ordem todas aquelas crônicas a fim de criar algo mais robusto, né? Um livro para que os leitores pudessem ler e que tivesse uma narrativa, uma história toda toda elaborada ali, né? E por isso que era muito comum antigamente os cronistas serem grandes romancistas ou poetas, pelo menos aqui no Brasil. E a gente pode citar grandes autores que foram cronistas, né? Tem o Machado de Assis, Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. Aí a gente pode falar de Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Vinícius de Moraes e Fernando Sabino. É lógico que existiram muitos outros, esses são um dos principais, até mesmo porque antigamente as pessoas escreviam mais, né? E o volume de produção era muito maior. Mas é, esses daqui são os principais que tiveram e com certeza tiveram muitos outros, até anônimos aí, que não foram tão reconhecidos como deveriam. Enfim, outra coisa que eu queria falar um pouco aqui é, é como a crônica ela tinha essa conectividade entre o autor e o leitor. Era como se fosse uma conversa bem informal ali. E, e dentro disso, dentro dessa conexão que havia, a gente pode tirar algumas informações aqui. Informações não, né? Algumas curiosidades. Porque a crônica, ela também pode servir como, por exemplo, um estímulo à observação, né? Porque ler ou escrever crônicas ensina a gente a prestar mais atenção nos detalhes do cotidiano. Esses detalhes que muitas vezes passam despercebidos por nós, né? E também ela traz reflexões sobre pequenos momentos. A crônica, ela nos convida a refletir sobre questões importantes a partir dessas experiências triviais, né? Essas coisas banais que às vezes acontecem no dia, mas daí sempre tira a gente sempre consegue tirar uma reflexão maior para as nossas vidas. Além de que algumas pessoas falam que ela é uma terapia literária, ou seja, as pessoas encontram conforto ao ler as crônicas, porque às vezes aquele texto ela reflete um sentimento é, que a pessoa está sentindo, né? Às vezes ela está sentindo alguma coisa, mas não consegue se expressar, ou queria falar algo e não consegue falar, e através da crônica ela tem essa possibilidade. Então isso é muito interessante, eu acho, né? Porque também escrever crônicas pode ser uma forma de dar a voz às emoções e experiências pessoais, né? No caso, quem gostar de escrever, né, pode escrever ali alguma coisa sobre o dia,
sobre algum evento que tenha acontecido de interessante, e dali ser como se fosse uma terapia, né? E hoje em dia, o que a gente pode perceber? Como eu falei no início do vídeo, não temos autores como antigamente, mas a crônica está presente em muitos blogs, sites, redes sociais, e agora também na newsletters, né? Que é como se fosse uma revista virtual que muita gente está fazendo hoje em dia. E, bom, o que a gente pode tirar disso é que, na minha opinião, eu acho a crônica um estilo literário, né, um gênero literário muito interessante por retratar mesmo essas questões do dia a dia. E de fato, além disso, trazer essas reflexões que a gente pode levar como um aprendizado, como uma informação também. Então, vale a pena ler uma crônica ou, de repente, começar a escrever uma crônica. E isso realmente nos dá uma sensação melhor. Porque a gente vê que o cotidiano das pessoas acabam sendo parecidos e que o problema que às vezes a gente tem é o mesmo problema que o outro, os mesmos dramas, ou às vezes as mesmas alegrias. Enfim, dentro da crônica a gente pode encontrar muitas coisas assim realmente interessantes, né? E é isso, esse vídeo eu queria falar um pouco disso, eu poderia abordar mais coisas e talvez eu faça em outro vídeo, mas por hoje é só, eu fico por aqui. Até mais.